Então, quer dizer, nós estamos numa situação muito delicada aqui. Com esse negócio do Alexandre de Moraes, a própria esquerda está fazendo a campanha de que nós devemos suspender todo tipo de juízo crítico das instituições e nós devemos idolatrar as instituições. Porque o que eles estão pedindo é uma idolatria. É uma coisa religiosa. Né? Por exemplo, quando o Alexandre de Moraes, sem que houvesse lei nenhuma para isso, cancelou todas as redes do PCO, isso na véspera da campanha eleitoral, o que já é uma maneira de manipular as eleições, porque nós não vamos fazer eleição em pé de igualdade com os outros, nem mesmo nas condições atuais existentes. Ele cancelou, ele bloqueou 500 mil de pessoas que seguiam o PCO nas redes de continuar seguindo. Existe uma lei que permita ele fazer isso? Não. Não existe nada. Ele fez da cabeça dele. Aí o pessoal fala o seguinte, veja como é que é a política da esquerda. Várias pessoas nos disseram o seguinte, tudo bem, está errado fazer isso daí, mas nesse momento ele está defendendo a democracia. Isso daí é o que a gente chama na lógica, de contradição em termos. Porque defender a democracia não é uma coisa abstrata. Defender a democracia significa defender algum tipo de legislação democrática, de direitos democráticos. Como é que ele está defendendo a democracia se ele está pisando e anulando os direitos democráticos de todo mundo? É uma contradição em termos. Né? Quer dizer, a defesa que ele faz da democracia é atacar qualquer tipo de democracia. É um absurdo isso. Isso é uma coisa religiosa. É como na Igreja Católica, numa época, o pessoal usava uma expressão em latim que era a seguinte: credo quia absurdum. Quer dizer, eu acredito porque é absurdo. Porque a religião é digamos assim, a adesão religiosa é um ato de fé, não é um ato racional. Isso, logicamente, que dá margem a muita discussão sobre a religião, mas enfim. Se é um ato de fé, o mais normal é você acreditar em tudo, por mais absurdo que pareça, ou até mesmo porque parece absurdo. Porque é um problema de fé, é um problema espiritual. Contraria o senso comum, não tem importância. Contraria a lógica, não tem importância. É um problema de fé, é uma ligação direta com o sobrenatural. O que estão fazendo hoje com a questão das instituições no Brasil, que é uma questão chave da política, é acreditar que, por mais que as instituições sejam profundamente antipopulares e antidemocráticas, elas estão, na realidade, defendendo a democracia. Como é que você consegue isso daí? Você consegue isso daí arrumando um espantalho. Você põe lá o cidadão, Bolsonaro, é um espantalho, é um genocida, é um monstro, é a horda bárbara contra a civilização. Então, tudo que eu fizer contra ele, seja lá o que for, está permitido e é normal. Não é verdade isso daí. Isso é um truque barato da política. No Brasil sempre foi assim. Antes do Bolsonaro, a gente tinha um outro demônio mor. Chamava-se Paulo Maluf. Depois da campanha das diretas, que foi derrotada, os malandrões da política, eles foram para o colégio eleitoral. A parcela mais importante do aparato da ditadura militar juntou-se com a oposição. Né? E quando eu digo parcela mais importante, eu não estou exagerando. Era todo o pessoal do governo Geisel, gente ligada ao imperialismo norte-americano e tudo mais. Eles se juntaram com a oposição. Agora, aparecia o problema de você fazer com que a população aceitasse isso daí.
Quer dizer, depois de uma mobilização gigantesca contra a ditadura, a oposição, né, se junta com a ditadura e vai no colégio eleitoral. Quer dizer, a conclusão óbvia, a oposição se rendeu à ditadura. Mas aí aparece o espantalho, o demônio. Então, o Maluf queria ser presidente, estimularam que ele saísse presidente, e mais ainda, esse setor da ditadura, que estava se juntando com a oposição para permanecer no governo, eles foram na convenção do partido da ditadura e votaram no Maluf, para ele ser o candidato da ditadura, porque ele era o melhor espantalho de todos. Se não fosse ele, seria outra pessoa, né? Na época tinha um ministro do governo Figueiredo, Andreasa, que era uma pessoa mais poderosa e mais razoável do que o Maluf. Então eles foram na convenção, derrotaram o Andreasa, elegeram o Maluf, saíram do partido, se juntaram com a oposição e derrotaram o Maluf no colégio eleitoral. É um jogo de engana-trouxa. Ninguém deve acreditar que existe esse negócio, né? Principalmente no terreno eleitoral. São manobras para ludibriar, para manipular a opinião pública. Então, aqui nós temos o circo todo armado. Alexandre de Moraes é um deus, todo mundo foi lá fazer um salam aleque para ele. A legislação eleitoral está acima de qualquer possibilidade de crítica. O TSE não pode ser criticado, o STF não pode ser criticado. A única coisa que você pode ter como inimigo, que já está pronto para você, né, exercitar sua indignação, é o Bolsonaro. Aí o povo olha para o Bolsonaro e não vê muita coisa tão ameaçadora assim, porque finalmente o cara está no governo há 4 anos. Ele fez um monte de barbaridade, mas barbaridade que praticamente todos os governantes do país fizeram. O Temer parece pior do que o Bolsonaro se você fizer uma análise retrospectiva. Ah, mas o Bolsonaro está preparando um golpe de Estado. Qual que é a verdade desse tipo de afirmação? Saiu a notícia, o Bolsonaro quis fazer a comemoração do 7 de setembro, onde ele vai participar como presidente, nas praias do Rio de Janeiro, em Copacabana. Aí ele bolou lá um negócio que os caras vão... navios de outros países vão aparecer lá, não sei se vão dar um tiro de canhão para festejar o bicentenário da independência brasileira. As Forças Armadas falaram que não vão porque a situação lá não atende a todas as necessidades de segurança. Como é que o cara vai dar um golpe de Estado se ele não consegue levar a tropa nem para comemorar o 7 de setembro? Alguém pode me explicar? É uma farsa tudo isso aí. Não tem golpe nenhum, não vai acontecer nada. Essa que é a realidade. É simplesmente para todo mundo aceitar todo tipo de arbitrariedade, de medo, né? É a política do medo. Na época do Maluf era assim também. Ah, o Maluf. Maluf, o terror do malufismo em São Paulo é um dos responsáveis por 30 anos de PSDB, que é a pior coisa que já aconteceu no estado de São Paulo desde que chegou aqui o cidadão lá que casou lá com a Índia, dos índios que moravam aqui. Não teve coisa pior do que o PSDB. Até o Maluf parece melhor do que essa gente. O pessoal sugou, destruiu, arruinou o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação. Morar em São Paulo hoje é pagar multa, andar por uma cidade que está tão... em vários lugares está tão
depredada que parece que teve uma guerra, o trânsito é insuportável, e ainda por cima você leva multa e tem o rodízio, então você não pode sair de carro todo dia, apesar que você precisa do carro para trabalhar, etc, etc. O transporte público é horrível, e assim por diante, tudo é ruim. Isso aí é o PSDB. Aí você olha para a cidade e fala, como é que é a cidade? Uma das cidades mais ricas do mundo pode estar nesse estado de destruição que a gente vive aqui, é porque o PSDB construiu aí um sistema em que os bancos, porque o PSDB é um partido dos bancos, eles ficam com todo o dinheiro da cidade, o dinheiro das multas, o dinheiro dos impostos, tudo. O Estado de São Paulo está permanentemente endividado aos bancos e tem que pagar aquela taxa de agiotagem sistematicamente. E a população, nada. População, nada. Quer dizer, o PSDB criou uma espécie de aspirador que aspira todo o dinheiro da população direto para o cofre dos bancos. E isso daí é melhor do que o Maluf. Não é melhor do que o Maluf. Esse é pior do que o Maluf. Não que o Maluf fosse fazer alguma coisa boa, mas esse plano aí é típico do PSDB. O Maluf, se ele entra no governo, ia querer fazer uma obra para se projetar, sei lá o que, não ia. O Bolsonaro é a mesma coisa. Se amanhã o PSDB, né, que são os amigos do Alexandre de Moraes, PSDB, MDB, chegarem no governo, isso é que vai ser um filme de terror. Que eles já tiveram no governo. Fernando Henrique Cardoso quase destruiu o país todo. Sempre que aparece essa figura do espantalho, você pode ter certeza absoluta que está sendo preparada alguma coisa muito ruim. Né? Que as pessoas boas, etc., que não são o espantalho, estão preparando alguma coisa muito ruim. Então, a semana foi marcada por isso daí, pela posse do Alexandre de Moraes, a transformação do TSE numa espécie de templo religioso e a transformação do Alexandre de Moraes numa espécie de rei do Brasil. Todo mundo foi prestar homenagem lá. É mais do que rei. Ele seria um semideus, assim, uma figura acima do rei. Né? Foi uma coisa ridícula e extremamente negativa e perigosa. Muita gente, eu durante esse período todo, eu vi muita gente falar assim, tudo bem a crítica ao STF, ao Alexandre de Moraes, mas nesse momento, não, esse é o momento que você tem que criticar. Porque é aqui que está se armando a Arapuca. Eles não estão lutando pela democracia, eles estão armando uma arapuca para o conjunto da população. Né?